Olá, aquele abraço. Sexta-feira, sextou, é mais um final de semana que chega e com ele chega o TVI News, primeira edição aqui para você pela TVI, canal 24.2. Um abraço aí a você que nos assiste pela Ultra, Operadora Ilhéus e Itabuna, as duas maiores cidades aqui da região sul da Bahia. Você que nos assiste em qualquer parte dessa Bahia, do Brasil e do mundo através do YouTube, TVI Oficial, muito obrigado pelo carinho. Olha, você apontando o celular para esse QR Code que vai aparecer aí no seu vídeo, já está aparecendo, né? Você pode acessar diretamente o nosso portal tviplay.com.br. Ainda este mês, conteúdos inéditos para você aí no TVI Play Stream, tá bom? Através desse QR Code também você fica sabendo tudo o que está acontecendo na sua rua, na sua cidade, na Bahia, no Brasil, no mundo inteiro. É a maior redação de notícias do Norte e Nordeste do Brasil. É o Jornal à Tarde, nosso parceiro, inteiramente grátis para você aí, tá bom? Você entrando no nosso aplicativo através desse QR Code, você vai no botão Notícias. Clicando lá no botão Notícias, vai abrir a página do Jornal à Tarde para você e você vai ver tudo o que está acontecendo em tempo real, minuto a minuto atualizado, tá bom? Então fica a dica aí, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, que é muito grande, graças a Deus, aqui na nossa região. Olha, gente, Itabuna amanheceu hoje chuvosa, né? Tempo chuvoso, a mínima registrada foi de 18 graus, até às 7 da manhã aproximadamente, né? Depois subiu um pouquinho, nesse momento 23 graus aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem próximo a Ilhéus. Estamos aqui bem pertinho de Ilhéus mesmo, estamos na fronteira entre as duas cidades aqui, em plena Mata Atlântica, no Alto das Comunicações, aqui no bairro de Fátima. Um visual lindíssimo para a cidade de Itabuna, viu? Estamos bem no alto aqui. Nesse momento aqui, 23 graus, já choveu agora pela manhã, vai voltar a chover agora às 11 horas e só vai parar aí por volta de 1 da tarde. Mas mesmo assim, o período da tarde não chove, mas fica bem fechado, bem nublado em Itabuna, tá? Amanhã, sábado e domingo, chuvas também previstas para Itabuna. Ilhéus, se você estava pensando em ir para a praia, né? Não vai dar praia não, tá chovendo já em Ilhéus, né? Chove aí até o meio-dia, tempo bem fechado. A mínima registrada hoje foi de 20 graus, a máxima não vai passar dos 25 graus, tá bom? Já chove aí nesse momento em Ilhéus. Guararema com 22 graus, a máxima não passará dos 24 graus. Chove a partir do meio-dia, é isso? Não, às 11 horas. 11 horas já chove aí em Guararema. Já em Bicaraí, 21 graus nesse momento, a máxima não passará dos 23 graus. Tempo bem fechado, deve chover a partir do meio-dia, todo o período da tarde aí, com chuvas, hein? Hoje, amanhã e domingo é a previsão. Itajuípe, 22 graus nesse momento. Um abraço aí a todos de Itajuípe. A máxima não vai passar dos 24 graus, 11 da manhã. Ao meio-dia começa uma chuvinha aí até as 14 horas, tá? Hoje, amanhã e domingo, previsão de chuva para Itajuípe, cidade do Lago. Vitória da Conquista, nossa Suíça baiana. Um abraço aí a todos da nossa querida Conquista. 19 graus nesse momento, hein? Aí na Praça do Gil. A mínima foi de 15 graus hoje. A sensação térmica, né? Vai ficar aí na casa dos 14 graus, viu? Venta aquele ventinho frio, né? Então a sensação de frio aumenta. Hoje, amanhã chove, domingo o tempo volta a abrir, mas a temperatura permanece baixa. Floresta Azul com 21 graus, a máxima não vai passar dos 23 graus, chuvas previstas para hoje e amanhã, tá? Itacaré, como é que fica a nossa querida Itacaré? Um abraço ao Kleber aí de Itacaré nos assistindo, o Albert também, né? Itacaré está com 23 graus nesse momento, a máxima não passará dos 25 graus, tá? Tempo bem fechado, previsão de chuva para hoje, tá? Agora pela manhã, sábado e domingo. À tarde, hoje o sol aparece timidamente entre nuvens. Já Porto Seguro está garoando nesse momento aí, né? Aquela chuvinha bem fraca, 22 graus, a máxima não vai passar dos 24 graus. Hoje tem previsão de chuva aí, agora, aí vai até as 15, 16, 17 horas, né? Até 17 horas deve chover. O sol aparece aí no finzinho do dia, quando ele já vai estar se pondo às 17 horas e 15 minutos, tá bom? Chove hoje até terça-feira, Porto Seguro, né? Então, se você estava pensando em ir para Porto, para praia, né, para curtir, melhor adiar, tá? Canavieiras, nossa Canes, né? Chuva nesse momento,
22 graus é a temperatura lá. A máxima não vai passar dos 24 graus a partir do meio-dia, tá? Chove hoje, agora pela manhã até a 1 da tarde. No período da tarde, depois das 14 horas, o tempo fica fechado, mas não chove. Amanhã e domingo não dá praia, chove também em Canavieiras, a nossa querida Canes. É isso aí. Previsão do tempo, gente, aqui é da Clima Tempo, tá? A gente está atualizando você nesse final de semana que chega aí na região sul da Bahia, com essa frente fria, né? Essa pequena massa polar está se deslocando aí do sul do país para o oceano. E nesse deslocamento, ela sofre uma influência ali de um cavado ali nas proximidades de Santa Catarina, que empurra essa massa de ar um pouquinho aqui para o sul da Bahia, um pouquinho ali para Minas, né? Até ali o meio, a região, né, de Minas ali, de Teófilo Otoni, por ali, tá bom? Vamos falar agora, gente, de política. Ontem, né, o Brasil viveu aquele clima, né, aquele clima ruim que o pessoal do PT colocou em cima do Congresso Nacional. A gente até comentou aqui, né, que o Congresso não é flor que se cheire. Realmente é um Congresso que barganha muito com o governo, seja ele qual for, de que partido for, o Congresso só pensa nele, né? Está longe de pensar no povo brasileiro. As decisões, a maioria das decisões tomadas ali, são em função dos interesses, né, de grupos, interesse de nichos, que ou fazem parte de algumas bancadas ali do Congresso Nacional, ou influencia através de lobby, né? E como o governo perdeu a condição de cobrar o IOF, já que foi derrubado o decreto, o Sidônio, que é o marqueteiro aí do Lula e também do governo, né, institucionalmente falando, ele acabou lançando aí alguns vídeos na internet, né? São vídeos bem feitos com inteligência artificial. E nesses vídeos, o que é que acontece? O governo acaba colocando ali a elite contra o pobre contra a elite. Bom, isso não é novidade, né? Isso sempre foi aí uma estratégia do PT, né? O PT sempre lidou com isso, é uma bandeira que ele traz lá da sua fundação. Mas dessa vez ele está jogando pesado, porque ele mesmo confessa no vídeo, né, que o povo brasileiro está cansado de carregar imposto nas costas. E esse IOF é mais um imposto. Ah, mas vai cobrar do rico? Não, não. Isso aí, qualquer operação financeira que você fizer com cartão de crédito, transferência bancária, né, vai sofrer essa taxação. Não é só o rico que transfere dinheiro, né? Às vezes você precisa transferir um dinheiro para alguém, pagar alguma coisa. Isso é operação financeira. E o IOF quer dizer imposto sobre operações financeiras. Então, essa coisa de só quem vai pagar esse imposto é rico, isso é mais uma falácia, né? Porque a gente sabe que o rico, ele realmente não paga o imposto porque ele está no topo da cadeia. E tudo que vai para ele de taxa, de imposto, ele vai botando para o outro pagar. Quem está embaixo é que vai pagar. Porque o rico, ele produz. Ou ele produz serviço, ou ele produz, né, algum produto de consumo. E esse produto vai ser colocado aí nas prateleiras de lojas, de supermercados, né? Então, ele vai pegar essa taxação e vai repassar para o produto ou vai repassando para o serviço. E isso vai descendo a cadeia produtiva até chegar no consumidor final. Então, tudo bem, o governo precisa arrecadar porque está gastando muito, mas eu acho que não é dessa maneira. Vamos ver um vídeo que foi colocado aí nas redes sociais. Tudo indica que foi o Sidônio. No Brasil, quem vive de salário sempre carregou o maior peso dos impostos. É taxa no pão, no gás, na luz, no remédio da avó. E até sobre a pouca renda. Já quem tá no topo, os super ricos, esses sempre pagam proporcionalmente bem menos. Imposto é necessário, mas justiça também é. Por isso o governo Lula quer virar esse jogo com o novo IR, fazer os super ricos e sites de aposta pagarem mais para investir em quem mais precisa. Taxação BBB dos bilionários, bancos e bets. Novo IR é justiça histórica, justiça de verdade. Mostre que você tem inteligência, mas não é artificial.
Lute por justiça. Espalhe esse vídeo por aí. No Brasil, quem vive de salário sempre... Acorda aí, Cássio. Bom, esse é o vídeo que está espalhado aí, né, nas redes sociais, Brasil inteiro. Tudo indica que é um vídeo feito pela comunicação, né? O Sidônio Palmeira, que é o publicitário aí, que acompanha lado a lado o Lula aí, o Rui Costa. Eu não tenho dúvida se foi ele. Mas está bem feito, nada contra, ele tem que fazer isso mesmo. É o trabalho dele, ele está ali para isso, tá? Não estou falando nada contra o vídeo aqui. Eu apenas digo o seguinte, que ele deveria pensar um pouco que nesse vídeo está contido ali uma mensagem, né? Tá explícita, eu não diria nem que é uma subliminar, tá explícita, todo mundo está vendo o que ele disse aí. Realmente nós, brasileiros, pagamos uma supercarga de imposto, já não aguentamos mais impostos e taxas, né? São muitos impostos, são muitas taxas, o brasileiro já não suporta mais. E o Congresso Nacional rebateu isso aí. O Hugo Mota, que estava em Portugal, ele fez um vídeo, né, rebatendo essa propaganda do governo, que de certa forma engana ali o mais pobre, achando que ele não vai pagar imposto, ele não vai pagar o IOF, né? Ontem até usaram os pobres coitados em São Paulo, né? O Boulos usou uma turma lá para invadir o Banco Itaú. Não é uma agência de banco, é a sede do Banco Itaú no Brasil. É um prédio gigantesco, né? Lá na Faria Lima. É uma avenida, para quem não sabe, né? Como se fosse a Times Square, em Nova York. É uma avenida só tem grandes empresários, né? O mercado financeiro do Brasil se concentra ali na Faria Lima. E o Boulos pegou ali uns pobres coitados favelados e botou para invadir a sede do Banco Itaú. Ora, o Banco Itaú é de uma pessoa que fez o L. É uma eleitora do Lula. A mulher que controla hoje o Banco Itaú é eleitora do Lula, a dona Érica, né? Então, foi um tiro no pé do Boulos. Ele errou até na estratégia. Poderia ter invadido outro banco, né? Mas o Itaú assinou a carta lá da democracia, né? E votou no Lula. E outra coisa, o Banco Itaú não é culpado de nada. O que é que o Banco Itaú está fazendo para ter sua sede invadida pela turma do Boulos, ou do PT? Né? Então vamos ver aí o que disse o presidente da Câmara, porque ele fala uma coisa importante. Essa atitude do Boulos é um reflexo desse vídeo que a gente viu aí, de jogar o pobre contra os ricos e os ricos contra os pobres. Hoje temos um Hugo especial para falar sobre o IOF e muitas outras coisas que falaram aqui em Brasília nessa última semana. E essa história de que o Congresso não olha para o povo, hein? Fake ou real? Fake! Primeiro, quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. No mesmo dia em que derrubamos o aumento do IOF, aprovamos outras 3 medidas importantes para o nosso país. A primeira delas foi uma medida provisória que permite o investimento de 15 bilhões de reais em habitação no nosso país. Nessa mesma medida, incluímos a permissão para que o governo possa vender, leiloar, o excedente de petróleo que ajudará o governo a arrecadar algo em torno de entre 15 e 20 bilhões de reais sem aumentar impostos. Aprovamos também o crédito consignado privado. Aprovamos um projeto de lei que garante a isenção do pagamento de imposto de renda para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. O governo diz que se sentiu traído e que foi pego de surpresa com a votação do IOF. Fake ou real? Fake! O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país. E sobre o pessoal que falou na imprensa que você é morde e assopra? Real. Se uma ideia for ruim para o Brasil, eu vou morder. Mas se essa ideia for boa, eu vou assoprar para que ela possa se espalhar por todo o país. Ser de centro não é ter ausência de posição, é ter ausência de preconceito. E podem ter certeza, se uma ideia for boa, nós vamos defender e assoprar para que ela possa atingir todos os brasileiros e brasileiras. Ok, aí a fala do presidente da Câmara, né, Federal, Hugo Mota,
Eu achei muito bem colocada a fala do presidente da Câmara dos Deputados, né? Ele foi bem feliz, foi bem montada, bem explicativa, né? Eu acho que não deixa dúvidas aí, né, em relação à ligação dele com o governo, a questão do Lula ter dito que um dia antes de derrubar o decreto eles jantaram, tomaram champanhe, apertaram as mãos, né? Eu acho que ficou bem esclarecido isso aí. Mas o detalhe, gente, é que tem coisas que o governo não está enxergando. O governo Lula desse mandato está bem diferente do governo Lula lá de trás, de 2002. Eu não sei se é a idade, né? Pode ser. A idade, às vezes, tem uma maneira assim sutil, né, de passar e acaba lesando alguma coisa no indivíduo e ele não vai percebendo, né? Principalmente reflexo, depois outras coisas, né? Vai perdendo ali no raciocínio, porque o Lula não está fazendo um governo realmente dedicado, abnegado ali. Não, vamos resolver isso. De que forma? Eu vou dar um exemplo para você. Ontem, alguns deputados falaram lá em Brasília também, de que o governo federal desconhece, olha, o governo federal desconhece a quantidade de imposto que ele está dando de benefício a alguns segmentos do Brasil. Espera aí. Como é que eu sou gestor do Brasil, eu governo o país, a minha Receita Federal não sabe quanto está perdendo de arrecadação de imposto. Eu, como gestor, eu tenho a obrigação de cobrar isso numa reunião ministerial ou numa reunião diária mesmo do cotidiano, chamar lá o chefe da Receita, o ministro da Fazenda e perguntar para ele, me dá um relatório aí, quanto é que a gente dá de isenção de impostos para alguns segmentos aqui no Brasil, como Zona Franca de Manaus, por exemplo, setor automobilístico. E essa isenção de imposto que a gente dá realmente está sendo convertido para o povo? Então, eles parece que estão cegos. Só querem taxar e esquecem de cobrar até o que tem direito. Então, os deputados fizeram uma conta lá em Brasília, junto com a Haddad. Se for cobrado, não é tudo não, só parte daquele imposto que o Brasil hoje dá a alguns segmentos, como o automobilístico, a Zona Franca e outros, se cobrar só 60%, né? Continua ali dando 40% e cobra 60%. O Brasil arrecada mais de 1 trilhão. Então, esse 1 trilhão daria para cobrir todo o rombo que hoje tem no governo federal. Então, peraí. Aí você tem lá a Simone Tebet no planejamento, o Haddad como ministro, e só foi ver isso agora. Quer dizer, podia ter visto antes, lá quando ele lançou o arcabouço fiscal, deixaria de colocar nas costas do brasileiro essa quantidade de taxas, esse absurdo de impostos que a gente não aguenta mais. Principalmente o empresário, viu, gente? Quem é empresário aí, pequeno, médio, que é aquele que gera mais emprego no Brasil, por incrível que pareça. Eu vou dar um exemplo para você. Uma montadora de carro, né, que é o top no Brasil, né? Tem uma indústria de automóveis no estado, é bacana, vai gerar imposto, vai gerar renda realmente. Aí vamos ver quantos empregos ela gera. No máximo aí, como aqui na Bahia já teve a Ford, né? Agora tem a BYD, ela vai gerar ali 5 mil empregos direto. Se gerar tudo isso. Às vezes 5 mil é indireto, direto e indireto, né? Aí você pega ali 20, 30 médias empresas que geram muito mais do que esses 5 mil empregos. Né? Então, o pequeno e médio é quem mais gera emprego no Brasil. Emprego de carteira assinada, que é o que está faltando. Uma declaração essa semana do próprio Ministério do Trabalho é um absurdo. A Bahia, por exemplo, gente, só gera 34% de emprego de carteira assinada. É muito pouco. A Bahia é o 4º estado em população do Brasil. Então, está tudo errado, está tudo errado. Eu acho que a gente está precisando que o presidente Lula sente realmente na cadeira de presidente e toque esse país como ele deve ser tocado. Está feio. Vamos para frente, né? Vamos aguardar aí o andamento e vamos ver o que é que vai acontecer. Ontem nós mostramos aqui ao vivo, né, o presidente Lula lá na Argentina, quando ele assumia ali por 6 meses a presidência do Mercosul. Mostramos a fala do presidente Lula ontem, né? Mas não mostramos a do Milei, que é o presidente da Argentina. O Milei, no seu discurso, criticou, inclusive, o Brasil
porque não está conseguindo acabar com organizações criminosas como o PCC, por exemplo, o Comando Vermelho, que hoje já estão no mundo inteiro e se tornam uma grande ameaça para os países vizinhos, países latino-americanos. Vamos ver a fala do Milei? Então, daqui a pouquinho. O Cássio tem uma cochiladinha ali, daqui a pouquinho a gente mostra, Cássio. Vamos ver então agora a Raquel já chegou aí? Então vamos com a Raquel, né? A Raquel Rocha, que ontem ela esteve aqui com 2 excelentes entrevistas e ela volta agora com mais uma entrevista aqui no nosso programa, não é isso, Olá, Raquel? telespectadores do TVI News. Sejam todos bem-vindos ao nosso quadro Raquel Rocha Entrevista. O meu convidado de hoje é o professor doutor Alexandre Justo, que é farmacêutico, doutor em farmacologia, é professor da Universidade Estadual de Santa Cruz e também é coordenador do LAFAC, Laboratório de Farmacologia Comportamental. Alexandre está aqui com a gente mais uma vez. Sua primeira vinda aqui foi uma alegria para nós e uma repercussão muito positiva. E naquele dia, nós combinamos de retornar para falar sobre o assunto que nós vamos falar hoje. E promessa feita, promessa cumprida, né? Então, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, tudo bem? Queria agradecer o convite. Muito obrigado pela oportunidade da gente estar falando um pouquinho do trabalho que a gente realiza na Universidade Estadual de Santa Cruz, na área de dependência química. Exatamente, o assunto de hoje é dependência química. E a gente até comentou isso da outra vez, sobre a importância de tirar todo esse conhecimento que é fruto de muito estudo, de muita pesquisa, de muita discussão, de dentro dos muros da universidade e levar para a sociedade. Então, a importância da gente estar aqui falando sobre um assunto tão sério e falando a partir de conhecimento, de estudos científicos, ela é ímpar. E a gente vai continuar sempre trazendo conhecimentos de qualidade para você que nos acompanha. Como nosso convidado falou, o assunto de hoje é dependência química, é um assunto sério, é um assunto grave e a gente precisa debatê-lo com toda a seriedade, pensando inclusive nos despindo de qualquer preconceito, né? Porque a gente estava comentando aqui antes de entrar no ar. Não é falta de vergonha na cara, não é falta do que fazer, né? O DSM, ele já traz como um transtorno por uso de substância, é considerado um transtorno. E a gente vai falar sobre os fatores de risco, também os fatores de proteção, tratamentos. Mas eu quero começar perguntando o conceito, né? O que é a dependência química? O que diferencia a pessoa que ela é um adicto, um dependente químico, daquela que faz o uso da substância, mas não é dependente dela? Eu acho que o principal ponto que a gente tem que discutir aqui e os telespectadores entenderem é que a dependência química é uma doença crônica, como outra qualquer, a diabetes, né, hipertensão, é uma doença que foi causada por uma substância psicoativa que a gente chama popularmente como drogas de abuso. Como você comentou, existem os manuais de diagnóstico, o DSM, a CID, né, que compõem os critérios para que esse indivíduo seja considerado, então, um indivíduo que tenha o transtorno sob o uso de substância. Então, por exemplo, o indivíduo precisa gastar bastante tempo do seu repertório social em busca da substância. O indivíduo precisa consumir cada vez mais uma quantidade maior daquela droga para conseguir o efeito decorrente ao efeito de tolerância, né? E uma vez que esse indivíduo desencadeia um desejo compulsivo pela substância, onde ele não consegue fazer ter o controle, né? Ele não consegue parar de usar, por mais que essa substância esteja causando prejuízos sociais. Ele não consegue parar. Exatamente. Então, a gente pode discutir daqui a pouco. Quando ele não está usando, ele sente falta. Exatamente. Exatamente. Daí na abstinência, né, ele vai sentindo falta e aí isso é um dos fatores que acaba fazendo com que ele volte a utilizar. A gente pode discutir daqui a pouco como que o indivíduo atinge esse estágio de perda do controle, né, que hoje existem algumas teorias que explicam como que isso acontece. E aí, quando ele preenche esses critérios, ele é caracterizado, então, como um indivíduo que apresenta o transtorno sob o uso de substância, seja ela o álcool, seja ela a cocaína, a maconha, entre outras substâncias psicoativas. Eu lembro de um vídeo, acho que foi o primeiro viral aqui no Brasil, que foi, acho que o título era Tapa na Pantera, que a mulher ela falava que fumava maconha todos os dias
há não sei quantos anos, é um vídeo muito antigo, e que ela não era dependente e fumava todos os dias há não sei quantos anos. E isso é muito frequente na clínica, do paciente chegar e ele relatar o uso, só pegando aqui a maconha como um exemplo, dele relatar o uso, um uso diário, e ele não se considerar um dependente. E a gente nem precisa restringir ao uso diário. Muitas vezes o alcoolista, a gente vai falar também detalhadamente um pouco mais sobre essa questão da dependência do álcool, mas tem aquela pessoa que ela só bebe final de semana e ela é uma alcoolista. Porque ela, todo final de semana ela começa a beber na sexta-feira de noite, né? Bebe sábado o dia todo, bebe domingo. Só que ela não se considera porque ela diz que ela não bebe todos os dias. Então, só para você que está em casa, você perceber que não porque você necessariamente precisa usar a substância todos os dias. Mas se você precisa daquilo todos os dias, é um indicativo muito alto de que você está dependente daquela substância. E aí, por que não faz o teste? Isso eu falo, né, para os pacientes. Fique sem usar e veja se você sente falta. Fica sem usar e vê como você se sente. Aí você vai perceber se você usa porque você escolhe usar, porque você deseja usar, ou porque você precisa usar. Porque começa assim, não é? Aí a gente já pode, inclusive, entrar nesses estágios. A primeira vez que a pessoa usa é uma escolha. Mesmo que seja alguém oferecendo, você escolhe aceitar. Você escolhe o que aquele grupo ali está fazendo, você escolhe fazer também. A primeira vez. E chega no estágio que deixa de ser escolha. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre... Porque esse limiar, ele é muito delicado, né? O momento que você acha que você tem controle sobre aquilo e quando você deixa de ter o controle. Mas, assim, primeiro uso, a pessoa ela pode dizer não. Porque ela não é dependente, correto? Embora exista a predisposição, porque também é importante a gente citar que existe a predisposição, inclusive genética. Se você tem várias pessoas na sua família, por exemplo, que que faz uso abusivo do álcool, significa que você tem que ficar um pouco mais atento do que aquela pessoa que não tem um histórico familiar do álcool. E assim para todas as drogas. E me fala então sobre essa questão assim dos estágios até a pessoa ela realmente perceber que ela desenvolveu um transtorno. Pronto, então para a gente entender como que o transtorno se instala, é importante a gente entender como que o sistema nervoso central se comporta frente às drogas de abuso, né? Nós temos um sistema que é conhecido como o sistema límbico, que é a junção, são regiões no sistema nervoso que controlam as nossas emoções, e algumas regiões mais específicas, que é o nosso sistema de recompensa, que é modulado, né, ativado por neurônios dopaminérgicos, e controla nossos comportamentos naturais de prazer. Então, por exemplo, alimentação, sexo, né? Os comportamentos naturais para que esses comportamentos sejam repetidos, reforçados e repetidos. Então, neuroquimicamente, o aumento de dopamina nessa região vai gerar uma sensação euforizante, né? Que antigamente a gente fazia uma correlação muito próxima desse neurotransmissor com a questão do prazer, né? Mas hoje a gente já sabe que a dopamina ela modula mais a expectativa, motivação, né? A motivação e a expectativa pelo prazer. A gente pode falar um pouquinho sobre isso à frente, né? Mas no primeiro momento, quando o indivíduo tem aquele contato inicial com a droga de abuso, neuroquimicamente, independente da droga, ela vai aumentar dopamina numa região chamada núcleo accumbens, que é o nosso sistema de recompensa, né? E ao fazer isso, ele vai deixar os ambientes que eram menos interessantes, né, dar saliência a esses ambientes, e aí esses ambientes vão se tornar interessantes. Então, por exemplo, o indivíduo chega numa festa e faz um consumo de uma pequena quantidade de álcool. A gente sabe que o álcool ele é classificado como uma droga depressora, mas em pequenas doses ela é uma droga euforizante, por aumentar a dopamina. E isso vai gerar a saliência naquele ambiente. Então, aquele ambiente aquela festa aqui por si só já era interessante, vai passar a ser um pouco mais interessante, gerando saliências naquele ambiente. Então, nesse primeiro momento, é um comportamento que vai estimular o reforço do uso, porque a gente fala que é um reforço
positivo, né, nesse primeiro estágio do uso da substância. Se foi prazeroso, logo isso aumenta as chances de eu usar novamente porque foi prazeroso da primeira esse vez. reforço positivo, né, entre aspas, né, acontece, há uma tendência de eu repetir esse comportamento. Então, se a gente pensar evolutivamente, né, os comportamentos que eu disse no início, alimentação, sexo, por exemplo, é importante para a sobrevivência da espécie. No entanto, neuroquimicamente, isso é muito mais forte quando é feito, por exemplo, através artificialmente com uma droga de abuso, né? Então, nesse primeiro momento, as pessoas acabam, aqueles primeiros contatos com a droga, ela vai gerar esses efeitos iniciais, que é o que a gente chama de reforço positivo. Isso vai fazer com que, então, uma vez que esses ambientes eles estão salientes, eles sejam passíveis de serem condicionados ao uso. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, porque isso é importante para a questão da recaída. Então é recompensador, foi prazeroso e isso vai aumentar a probabilidade de eu repetir aquele comportamento porque a resposta daquele comportamento euforizante, né? Ela é euforizante, ela é eu vou positiva. buscar cada vez mais. Exatamente, isso aí. Esse primeiro momento é isso que as drogas vão fazer. E aí, a princípio, eu tomei uma pequena quantidade de bebida e eu já senti o efeito, mas com o tempo eu já passo a tomar uma quantidade maior por conta da tolerância, né? Você passa a tolerar aquela quantidade e você precisa de uma quantidade também maior da substância. Exato. A tolerância ela acontece para todas as drogas, né? Conforme você vai repetindo o uso, o organismo vai aprendendo a eliminar mais facilmente essa droga, né? Aprendendo bem, entre aspas, né? Ele vai metabolizando, né? Mais rápido essa droga, e aí você, por exemplo, o fígado faz muito bem esse papel, e aí o indivíduo vai ter que consumir uma quantidade maior para ter aquele mesmo efeito que teve com aquela dose inicial. A gente tem dois tipos de tolerância, essa que é metabólica via fígado, e a gente tem a tolerância lá no sistema nervoso central decorrente ao mecanismo da ação da droga nos receptores que ela atua, que também pode acontecer. Então, esses dois motivos levam o indivíduo, por exemplo, a usar uma quantidade maior da substância, que a gente falou que é um dos critérios, né, lá no início, a gente falou que é um dos critérios para o diagnóstico de transtorno sobre o uso de substância. E essa explicação que Alexandre deu, a gente pode pensar nela para várias substâncias. Para o cigarro, para o álcool, para a maconha, para a cocaína. A pessoa ela sempre inicia o uso buscando esse efeito positivo, esse efeito reforçador. Com o tempo, a ausência dessa substância, né, quando você já está dependente, a ausência dessa substância, ela te causa um mal-estar muito grande. E aí você busca esta substância, não mais para ter o prazer. Chega num estágio que você busca essa substância não para obter o prazer, mas para aliviar o mal-estar. Exatamente. Para tirar aqueles sintomas aversivos decorrentes da abstinência. Esse desconforto fisiológico, né? Que a gente chama isso de desconforto fisiológico. Normalmente o indivíduo tem ansiedade na ausência do uso, né? Dependendo da droga, de forma mais intensa ou menos intensa. E aí ele vai passar a usar, a gente chama isso de reforço negativo. Então entenda, tanto o reforço positivo quanto o reforço negativo faz com que o indivíduo aumente a frequência e a recorrência do uso. Né? Então, e aí a gente está caracterizando o ciclo, né, da dependência, porque não necessariamente ele vai apresentar o comportamento de reforço negativo para o uso, já tendo o critério da dependência em si, mas durante a fase de transição. Então, ele vai ter o primeiro momento o reforço positivo, que a gente falou, daqui a pouco ele entra na abstinência, e aí ele tem o reforço negativo. Os dois vão fazer com que ele reutilize a substância. E essa repetição... Tanto positivo quanto negativo, porque sempre que você vir a palavra reforço, pode pensar que aumenta a frequência do comportamento. Então, tanto positivo quanto negativo vai aumentar a frequência do comportamento. Exatamente. E aí essa repetição do uso, esse aumento da frequência do comportamento de uso, faz com que o indivíduo caracterize, por exemplo, um uso abusivo, como você citou, por exemplo, daqueles usuários de fim de semana que fazem um consumo intenso de qualquer substância, mais comumente o álcool, né? E aí muitas vezes durante a semana ele acaba utilizando porque ele está no
sintoma negativo lá, sentindo, né, no reforço negativo, aquela ansiedade de falta do uso, e aí ele acaba utilizando. Daqui a pouco ele aumenta a frequência, aumenta a intensidade, e aí ele vai chegando próximo do terceiro estágio, que é o estágio do desejo compulsivo, que a gente pode explicar também como ele acontece. E aí a gente consegue também identificar os dois mecanismos e diferenciá-los, que é a impulsividade da compulsividade. A impulsividade, ela é a incapacidade de interromper, de iniciar, de você inibir o início de uma ação, de você, por exemplo, dizer não àquilo inicialmente. Você tem um comportamento impulsivo, você age sem pensar. Sem pensar e sem pesar todas as consequências daquilo. Isso é mais grave ainda para o jovem. A compulsividade já é a incapacidade de você interromper essas ações que já estão em andamento. Então você precisa, e aí você entra num mecanismo de repetir, mesmo quando você já tem consciência dos danos que aquilo está trazendo à sua vida. Você já sabe muitas vezes que você perdeu um emprego, que você não consegue mais se sair bem nos seus estudos, que você está prejudicando suas relações familiares, seu casamento, que você está fazendo seus pais sofrerem, que você está chegando ao nível de vender objetos importantes, mas você não consegue interromper o uso daquela substância, para vocês entenderem a gravidade que é um transtorno por uso de substância. Ale, eu queria que você contasse pra gente, eu achei muito interessante, e isso é fruto também da sua experiência lá no Laboratório de Farmacologia Comportamental da UESC, como que é feito no laboratório esse processo de... Porque para se testar as drogas, você precisa dos animais, dos modelos animais dependentes, adictos, para você poder, inclusive, testar drogas de tratamento. E a forma como no laboratório a gente torna esses animais adictos, ela é muito parecida com o ser humano. Porque se a gente parar para pensar, o álcool em si, ele não é saboroso. Inclusive, as pessoas, quando começam a fazer uso do álcool, elas não gostam do gosto do álcool, né? A não ser que esse álcool ele venha ali diluído no meio de uma bebida muito doce. Então, eu queria que você contasse como que é feito isso. Você pega ali um grupo de animais e como que você torna esses animais dependentes do álcool. Pronto, vamos lá então. A gente pode pegar, até para construir, as pessoas entenderem o que a gente faz lá no laboratório, né? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de a gente estar divulgando, né, o que a gente faz dentro da universidade. E aí a gente pegar uma linha de raciocínio aqui na minha fala, dentro do que a gente vinha conversando. Então, a gente estava falando ali dos estágios, né? Reforço positivo e reforço negativo. A gente consegue fazer, simular isso nos modelos animais, até a instalação do desejo compulsivo pela droga. E a gente também consegue fazer isso, instalar esse comportamento nos animais e fazer a medição disso, né? Já vou explicar como. E aí, após essa frequência repetida de uso da substância, ocorrem modificações no sistema nervoso central, principalmente alterações a nível de córtex pré-frontal, essa região, né, que controla os comportamentos de impulsividade, né, que você citou aí. E aí esse controle ele é perdido. E aí o indivíduo atinge o terceiro estágio, que é o estágio do desejo compulsivo pela droga. Então, mesmo que ele não queira usar a droga, mesmo ele não gostando de usar a droga, ele quer usar a droga, ele tem a fissura de usar a droga, né? Esse comportamento característico. Você consegue ver claramente. E a gente consegue trabalhar isso com os animais. E aí é onde a gente mimetiza esses comportamentos nos animais e a gente... Hoje o laboratório é coordenado por mim e pelo professor Eduardo Marinho, né? E a gente testa substâncias com potenciais para diminuir esse desejo compulsivo nos animais, em diferentes estágios. Então a gente, dentro do ciclo, né, que a gente falou aqui da dependência, de acordo com os modelos animais que a gente utiliza, a gente vai testar esses diferentes estágios de acordo com as nossas perguntas. Então eu posso... bloquear aquele estágio inicial ali, que a gente falou que é reforçador, né? Existem estratégias de modelos que estudam o reforço negativo e existem modelos que estudam o desejo compulsivo pela droga. Então a gente consegue trabalhar em cada uma dessas etapas e fazer intervenções com substâncias que futuramente podem se tornar aí, por exemplo, um medicamento para o tratamento, que é o principal objetivo do nosso
do nosso laboratório hoje, né? Uma vez que a gente desenvolve estudos pré-clínicos, que é aquele estudo antes, nos modelos animais, né? Que acontece antes de desenvolver os medicamentos, né? Esses estudos, eles são todos aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Animais aqui na universidade, né? E tem um controle extremamente rigoroso para que a gente consiga, então, produzir dados de qualidade, né? E depois colocar isso através de artigos científicos, que é o que a gente faz hoje. E no início, quando você está ali trabalhando com aqueles animais que ainda não são dependentes, você não dá o álcool puro, não é? O álcool, ele vem misturado com a sacarose, a gente faz uma substância doce. Exato, a gente faz uma diluição muito parecida com o que você utiliza, né? Um percentual maior, né, da sacarose e um percentual menor de álcool. E vai aumentando essa concentração do álcool. E isso é muito parecido com a forma como as pessoas, elas começam a fazer o uso do álcool. Muitas vezes é uma pequena quantidade ali num drink que é doce, e depois ela vai aumentando aquela quantidade, vai pedindo para colocar, né? Coloca mais vodka, e depois acaba ingerindo a bebida, um uísque, uma bebida mais forte, né? Que tem uma concentração maior de álcool. Que, se você pensar, não é uma bebida saborosa. E dificilmente alguém começa a beber tomando o uísque, né? Mas dentro desse processo que é feito ali com os modelos animais, e você vai percebendo todos esses graus ali do estágio até a instauração do transtorno. Uma vez instaurado, além do uso do que está sendo testado, né, que a gente não pode chamar de medicamento ainda, né? Mas de que forma comportamental é possível você retirar o animal daquele estágio que ele está, de dependência? A nossa principal estratégia que a gente utiliza é justamente controlar o condicionamento, né? Que a gente fala que é crucial para, por exemplo, desencadear uma recaída pela substância. Então, vou explicar melhor um pouquinho isso. Nos modelos animais, a gente faz exatamente o que acontece no ser humano. Então, vamos entender aqui, fazer um paralelo entre as duas situações. A primeira delas é um indivíduo que já está caracterizado dependente, foi lá, fez o tratamento de desintoxicação numa clínica, e aí ele vai se reexpõe àquele ambiente que ele usava a substância. Então, por exemplo, ele passa na frente do bar, onde ele usava o álcool com os amigos, né? E aí isso vai desencadear um aumento do desejo, de dopamina, isso, no sistema de recompensa. Isso é maravilhoso você explicar isso, porque as pessoas acham que esse aumento da dopamina ocorre no momento da recompensa, no momento do uso da substância. Mas não, o aumento de dopamina, ele ocorre antes, é a expectativa do uso. É o que motiva, né? Até porque a dopamina, ela atua nos neurônios motores, então é o que impulsiona a pessoa a realizar aquele comportamento. Exatamente, é então, o que vai fazer com que ele busque a droga. Exato. E aí ela passa diante do bar e só olhar para aquele ambiente e lembrar da sensação que ela tinha ali, já tem um aumento da dopamina. Exato, e aí isso favorece ele ter a recaída. E é exatamente esse o modelo que a gente trabalha. Então a gente desenvolve, né, o comportamento compulsivo nos animais através de repetição nas administrações das drogas, com potencial de abuso, né? E aí, só que naquele ambiente de uso a gente faz o tratamento. A gente reativa essa memória da lembrança do uso através de um processo que a gente chama de condicionamento, né? Condicionamento ambiental, que é muito conhecido através na psicologia por causa dos estudos de Pavlov, né? O condicionamento pavloviano. Então a gente utiliza essa estratégia. Aquela memória vinculada à droga, ela precisa estar latente para ela ser modificada. E é exatamente que as estratégias hoje de tratamento falham, porque, lembra que eu citei aqui o exemplo? O indivíduo foi fazer o tratamento na clínica de desintoxicação, que não tem nada a ver com o ambiente de uso. E aí, quando ele é reintroduzido no contexto social dele, onde ele vai ser exposto às pistas que lembrem, ele acaba recaindo.
E por isso que as estratégias de tratamento hoje, né, infelizmente, a gente não tem uma grande efetividade, né? Então a gente faz isso nos modelos animais. A gente trata os animais no mesmo ambiente onde ele se tornou, apresentou o comportamento de compulsividade, e é fascinante, porque no momento, depois que a gente instala o comportamento, a gente dá uma administração de soro fisiológico, né, de salina para os animais, e coloca ele no ambiente. Ele tem a expectativa que ele vai receber a droga, porque ele está condicionado, ele já aprendeu que naquele ambiente ele vai receber a droga. E aí ele vai em busca, ele fica em busca, né, agitado, muito agitado, né, por conta naquele da ambiente, dopamina. exatamente, por conta da dopamina, naquele ambiente que a gente chama isso de comportamento condicionado ao uso da droga, só que ele não está recebendo a droga. Ele está na expectativa do uso. E quando você mede a quantidade de dopamina naquela região do sistema de recompensa, ela está altíssima, como, por exemplo, o uso da substância lá naquela primeira vez. Então a gente vê que tanto esse comportamental, né, antigamente a gente separava isso, né, a dependência física da psicológica, né, hoje a gente não faz mais isso, mas o quanto que isso é importante, né, cada um aí dentro da sua contribuição, e precisa ser modulado. O que eu quero dizer é o seguinte: não adianta só dar uma medicação se eu não estou tratando o comportamental, a estratégia condicionada à droga, né? Aquela pista que lembre. Então, as estratégias de enfrentamento, porque quando ele voltar para o mundo real, ou se ele já estiver, ele vai passar em frente àquele bar, aqueles amigos vão ligar, aquelas pessoas ali do uso, e ele tem que ter estratégias para poder dizer não. Inclusive, uma das orientações não entre nesse bar, não saia com esses amigos logo na fase inicial do tratamento, porque o risco da recaída na fase inicial é muito grande. Eu queria que a gente falasse um pouquinho assim, porque a gente fala muito da questão do indivíduo, mas o sofrimento da família, sabe? De um pai, de uma mãe que vê o filho entrando nesse processo e se sente impotente, porque pensa assim, o que eu vou fazer? Eu não tenho como, né, proibir de sair de casa, eu vou internar compulsoriamente, mas tem uma hora que ele vai sair, vai voltar a usar. Vamos tentar ver essa questão pela ótica da família, o quanto é difícil, né, Alexandre? Principalmente pensando, nós somos pais. Imagina a dor de uma família de perceber um adolescente, um jovem, adentrando nesse caminho e não saber o que fazer. Então, em termos de orientações, assim, o que a gente pode falar para esses pais? Bom, primeiro a gente entender que os humanos utilizam drogas desde quando? Desde os primórdios da humanidade. Né? Então, as drogas estão aí no nosso ambiente, né? E a gente precisa buscar estratégias para que, dentro do contexto educacional, os adolescentes, principalmente, entendam que esse processo, em algum momento na vida dele, eles vão ser expostos a essas substâncias. E aí cabe a ele decidir, muitos vão usar por causa de pressão dos amigos, né? E cabe a ele decidir se vai utilizar ou não, e os malefícios que isso causa. Então, o primeiro ponto que eu entendo é que os pais precisam ter uma conversa aberta com os filhos, o diálogo, né, sobre esse risco. Perfeito. Esse é um ponto. Né? Não adianta você achar que não vai acontecer quando você viu, já aconteceu. Exato. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Uma vez que, então, por mais que tenha, e pode acontecer dessa família ser uma família aberta, que tem esse tipo de diálogo, e aquela criança, aquele adolescente, hoje a gente vê os levantamentos, primeiro contato com substância, os levantamentos, os estudos que mostram, né, em média de 12, 13 anos, então é bem muito cedo, né? Muito cedo. Então, quando seu filho ou sua filha estiver indo para a festinha de aniversário do coleguinha, já é bom você alertar em relação a isso. Olha, se alguém lhe oferecer, exatamente, não aceite, não aceite, porque as consequências são essas Exatamente. E infelizmente, às vezes isso acontece dentro da própria família, né? Muitas vezes. Aí, em relação ao álcool, principalmente, a gente estava falando sobre isso, por ser uma droga legal, muitas vezes esse álcool ele é oferecido dentro da própria família, pelos pais, principalmente para os meninos, né? A gente acaba tendo essa diferenciação, mas muitas vezes o pai já oferece ali uma cerveja para o filho quando o filho tem 13, 14 anos. Exatamente. E sem imaginar o quanto está prejudicando o desenvolvimento, inclusive, do sistema nervoso daquele adolescente. E esse contato precoce ele pode favorecer, né, que esse indivíduo mais facilmente entre naquele ciclo.
né? Então, porque quanto mais cedo o início do uso, mais a probabilidade desse adolescente, uma vez adulto, continuar dependente da substância. Então, quanto mais precoce o início, maior a gravidade do transtorno do uso de substâncias, sem contar as consequências sociais, as consequências mesmo funcionais, né, do quanto esse adolescente vai ser prejudicado nos estudos e em todas as áreas da sua vida. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do álcool, da gravidade do álcool, que é uma droga subestimada, por ser legalizado, né? Você tem dados assim que são bem alarmantes, né, Ale? Sobre o álcool, sobre a quantidade de pessoas que consomem álcool no Brasil hoje. A gente tem o último levantamento nacional feito pela Fiocruz, que é o terceiro levantamento nacional de uso de drogas psicoativas, que mostra que o álcool, as drogas lícitas, elas são mais amplamente utilizadas do que as drogas ilícitas. Né? Até por causa da disponibilidade. E aí a gente vai incluir álcool e cigarro. Né? E o cigarro está voltando forte aí por causa do comportamento de cigarros eletrônicos. E a gente sabe que a dependência pela nicotina, ela é uma das mais difíceis de ser tratada. Apesar de a gente ter algumas estratégias, mas ela é eficazes, ela é uma das mais difíceis de ser tratada. Quando a gente olha, por exemplo, dentro desse grupo de usuários, aqueles que se tornaram dependentes, então em torno de 1,2 milhões de pessoas no último ano da pesquisa se tornaram dependentes por alguma droga ilícita. Quando a gente vai para o álcool... todos aí, maconha, cocaína, crack... Exatamente, tudo no mesmo balaio. Quando a gente vai para o álcool, esse número é em torno de 2,3 milhões, se não me falha a memória. Então, a gente vê que uma única droga, né, totaliza um volume de pessoas com transtorno de uso da substância, no caso o álcool, maior do que todas as outras ilícitas. E aí a gente tem um problema de saúde pública, porque nosso sistema de saúde não está preparado para receber esse volume de pessoas com essa doença crônica, como por exemplo a gente tem os programas para tratamento de hipertensão, de diabetes, né, que isso é muito bem estabelecido. E aí a gente também tem um contexto pejorativo, né, daquele indivíduo, dos próprios profissionais de saúde, que muitas vezes descriminalizam, né, aquele indivíduo que é usuário de substância, rotulam, infelizmente, e aí a gente tem um sistema aí que não sabe ainda lidar, né, por N motivos, com as pessoas que desenvolveram um transtorno. Né? Não consideram com a mesma seriedade do que os outros transtornos, né? Isso, porque às vezes o médico que está atendendo ali, ele consome álcool regularmente, ele acha prazeroso consumir o álcool. E às vezes ele não explica para o paciente a gravidade. Inclusive, gente, o álcool ele entrou para o grupo de substâncias carcinogênicas, que causa câncer. Então tem mais esse dado aí. Além da dependência química, você pode pesquisar sobre as substâncias que podem causar câncer, e o álcool ele entrou para o grupo dessa substância. Sobre a nicotina, só para a gente finalizar aqui, que a gente já está no final do nosso horário, o que a Alexandre falou sobre o quanto é difícil, né, e quem já lidou com alguém tentando parar de fumar sabe o quanto é difícil. Mas de todas as pessoas que fumam, 66% desejam parar de fumar. 44% não, já não tem nem esse desejo, mas 66%, ou seja, mais da metade, deseja parar de fumar. Mas desses 66%, apenas metade tenta. Então, olha a diferença entre eu desejar e eu tentar parar de fumar. Então, 66% desejam parar de fumar, 33% tentam parar de fumar e 2 a 3% conseguem parar de fumar. Olha como é preocupante. E aí fica o alerta aí para os jovens que começam a fumar o cigarro eletrônico achando legal porque está na moda e tem uma quantidade absurda ali de substâncias. Você vê a quantidade de fumaça que sai. E uma vez que você se torna dependente da nicotina, é difícil. E todos os danos à saúde que a gente já sabe, né, que a nicotina, ela causa. Alexandre, obrigada assim, por estar aqui falando com tanta seriedade de um assunto de extrema importância como essa questão do transtorno por uso de substâncias, né? E por a gente abranger e passar além da questão da maconha, que é a droga mais consumida no Brasil, né? A droga ilegal mais consumida no Brasil é a maconha.
Mas a gente falar também sobre o álcool, a gente falar também sobre o cigarro, né, essas drogas legais, e o quanto isso pode trazer realmente prejuízo à vida das pessoas e das famílias. Quantos casamentos já não foram destruídos, né? Porque como o álcool, primeiro, ele atua, apesar de ser uma droga depressora, né? Mas o primeiro sistema que ele deprime é o dos filtros. Aí a pessoa muitas vezes ela se torna mais agressiva, né? Com o uso do álcool, pode ser capaz de atos de violência que talvez não fosse. Claro que tem aquela questão já da personalidade, mas digamos que o álcool ele remove esses filtros. Por isso que é uma substância preocupante, e esses dados que você trouxe são bem alarmantes, esses dados. Falamos tudo, não, né? Que tem tanta coisa ainda. Coisa, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a questão de tratamento, né? Tratamento. Até pra gente, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas de forma resumida a gente pode falar um pouquinho, até porque a gente precisa dar resposta para aquela mãe, né? O que fazer, então, se o filho está nesse contexto, né? As clínicas de internação, elas serviriam somente na fase de desintoxicação? A gente tem algumas, a gente tem dentro do SUS, né? Sim. Nós temos os CAPs, que é álcool e drogas, que é uma estratégia, né? Que pode estar acolhendo aí o indivíduo dentro de uma estratégia de tratamento importante e eficaz, muitas vezes, né, para o indivíduo, apesar de a gente saber que a eficácia do tratamento em si ela é baixa por causa do índice de recaída, mas é um lugar para ir, né, que os indivíduos, normalmente usuários de substância, eles já foram abandonados muitas vezes pela própria família, pelo contexto social, e eles não têm um lugar para ir, né, então ali vai ser um lugar que a equipe de saúde e social muitas vezes vai fazer esse papel de acolhimento e vai fazer o tratamento desse indivíduo. Acho que o ponto importante para a gente entender em que momento a intervenção ela é eficaz é quando o indivíduo atinge aquele estágio de ambivalência, né? O que é isso? É aquele indivíduo que começa a entender os prejuízos que a substância psicoativa causou socialmente. E aí ele está passível de intervenção. Até então, é bastante difícil. Antes dele atingir esse estágio, é bastante difícil. Nesse estágio, ele está susceptível a intervenções. E aí entra a equipe de saúde, as clínicas de desintoxicação, as diferentes estratégias que a gente tem hoje no Sistema Único de Saúde, que pode auxiliar o indivíduo, depois da desintoxicação, por exemplo, ser encaminhado para o CAPS e fazer um acompanhamento ali com a equipe. Isso é uma estratégia, né, que a gente tem aí no nosso serviço de saúde e que pode ser utilizado dentro desse contexto. Mas esse indivíduo precisa repor o espaço que a substância ocupou na vida dele quando ele estiver em abstinência e tratado. E aí ele tem que buscar outras formas, né, de ativar esse sistema de recompensa para que ele não caia em recaída novamente, né? E aí ele pode buscar através de uma atividade física, da religiosidade, né, espiritualidade. Sim. Então tem outras estratégias que ele pode estar... Obras artísticas. Exatamente. Um trabalho buscando, que ele ama, com propósito, um estudo. Formas de aumentar a dopamina e que não seja os baratos naturais. Exatamente. Ouvir uma boa música. Exatamente. Né? Ou seja, aqueles prazeres que a gente falou, né? Isso, e que ele deixou de sentir prazer, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, que é dependente da cocaína, ele chega numa festa, ele nem pensa, tá cheio de meninas lindas e ele nem pensa em estar com elas, ele só pensa em usar a cocaína. Ou seja, ela se sobrepõe, inclusive, ao desejo sexual. E dentro da sua fala, me lembrou um detalhezinho, é a percepção minha, tá? De que a conscientização sobre o problema e o desejo de mudança é maior do que todos os outros fatores dentro da dependência química. Então, se chega um paciente que usa uma substância há 1 ano e chega um paciente que usa uma substância há 16 anos, e a pessoa pergunta, né, qual é a maior probabilidade, né, qual que você consegue, que tem mais chance de conseguir realmente deixar de ser adicto, eu digo é aquele que quer. Aquele que deseja, aquele que tem consciência, que reconhece,
o seu problema e que deseja mudar. Não é o tempo, não é a quantidade. Então, isso também é uma mensagem muito positiva para quem está nos assistindo, de que não existe caso perdido nesse mundo da dependência química. O que existe é a sua conscientização sobre o problema e o seu desejo de mudar. E no sentido de conscientização, eu acho que a gente fez um papel importante aqui hoje, viu? De alertar para todos os riscos, né, desde o início até o estágio final da dependência. Obrigada, Lê. Obrigado a você, mesmo. mais uma vez, por estar aqui, né? Poder estar divulgando um pouquinho do que a gente faz na Universidade Estadual de Santa Cruz hoje, né? Que é um orgulho para a nossa região, a nossa universidade, e trazer um pouco dessas informações importantes à população. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, dá uma olhada lá no Instagram do laboratório, LAFAC. Isso, a gente está sempre produzindo conteúdos sobre essa temática, né, e divulgando um pouco o trabalho nosso dentro da instituição. Obrigada, já fica o convite para você voltar aqui para a gente falar sobre outra temática interessante e de interesse de toda a sociedade. E você que está nos assistindo, Ana Berta, né? Gratidão por ter permanecido aqui com a gente. E lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, cuide do seu coração e tente ser feliz todos os dias. Beijos. Ok, Raquel, beijão para você, até a próxima. Olha, antes da Raquel, a gente estava falando aqui, né, ontem nós mostramos ao vivo aqui o Lula assumindo, né, a presidência do Mercosul por 6 meses, a gente viu todo o discurso do Lula, mas não houve tempo suficiente para a gente ouvir, né, o presidente Milei, da Argentina, que passou o cargo para o Lula, né? O Milei que não se mostrou muito receptivo, muito alegre, né, ao recepcionar o presidente do Brasil, Lula. A gente sabe que ideologicamente eles não se entendem. O Milei já disse publicamente que o Lula é ladrão, né, afirmou isso. E o Lula, como eu disse, ele é um bonachão, né, então ele faz de conta que nada aconteceu. Ele quer sentar numa mesinha, tomar uma pinga, uma cerveja e não está nem aí. E foi lá numa boa, riu, sorriu, tal. O Milei ficou na dele. E no discurso do Milei, ele deixou clara a insatisfação não só da Argentina, mas dos demais países que compõem o Mercosul em relação às organizações criminosas do Brasil que montaram verdadeiras franquias e hoje se espalham por todo o mundo e ameaçam os países vizinhos. Vamos ver o que o Milei falou. E daqui a pouquinho tem um assunto com o Kleber Torres, que já está aqui com a gente. Então vamos ver aí, ouvir, né, e ver o que o Milei falou. The soil is saying Argentina is not the word for your president Argentina. President's ministers invited from the city of integrated by man to hide their thoughts. I believe that I have correctly characterized how diplomatic discourse has been particularly transformed, many times in forums and in... Se ele teve um probleminha aí, não era esse vídeo, né? Era o vídeo falando em espanhol, né? O Milei falando e tal, não é esse aí não. Mas tudo bem, o Milei ontem foi claro nisso aí e pediu, né, que o Mercosul não deixe de combater o narcotráfico no Brasil, para que essa organização, que hoje é perigosa, já se infiltra inclusive na política do Brasil, não chegue aos outros países com a mesma força que hoje tem no Brasil. Assim como as Farc está para a Colômbia, né, esteve muito tempo fazendo sequestro, cometendo crimes, aqui no Brasil hoje temos o PCC e o Comando Vermelho. Uma vergonha para a gente, né, deixar essas organizações criminosas crescerem tanto, tomarem conta de quase todos os poderes aqui no Brasil. É uma vergonha, porque hoje eles têm promotores, têm juízes, têm advogados, têm médicos, né? São verdadeiras organizações criminosas. Máfias, né? Talvez a máfia seja fichinha na frente dessa organização aqui do Brasil. Vamos ver se as nossas autoridades sentam para discutir e debater isso aí. Eu vejo aí, nós passamos já 3 anos, né, depois do Bolsonaro, e o Brasil não parou de falar em Bolsonaro como uma grande ameaça para o Brasil, né? Ou não parou de falar na invasão do 8 de janeiro, lá na Praça dos Três Poderes. Mas eu não vi essa mesma vontade de discutir a segurança pública do Brasil e como combater o narcotráfico no Brasil. Acho que o Brasil está
discutindo sexo de anjo, né? Enquanto os criminosos passeiam. Bom, gente, vamos ao quadro Assunto É com o jornalista renomado Kleber Torres, que já está aqui. Eu volto já já. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com o advogado Paulo Higino Marinho, que também é ex-presidente da Associação dos Advogados Previdenciários do Sul da Bahia e integra uma comissão estadual da OAB que trata justamente desse assunto na Bahia. Doutor Higino, a Previdência Social teve um golpe esse ano de 6 bilhões de reais praticado por um grupo de associações e sindicatos que retiravam dinheiro de aposentados. Essa semana o Supremo admitiu que o governo vai devolver esse dinheiro, mesmo sem ter sido ressarcido pelos autores dos desvios. E o que é pior, uma das imposições impostas foi de que o previdenciário, o beneficiário, não vai poder entrar com uma ação contra o governo. Isso é procedente ou é um arbítrio? Olá, Kleber, todos os assinantes da TVI, é uma honra estar aqui com vocês e poder esclarecer algumas questões muito atuais de direito previdenciário e que afetam toda a sociedade. Essa questão é inicialmente necessário a gente fazer uma distinção, onde associações e sindicatos legítimos que são devidamente constituídos e fazem um trabalho muito digno, muito necessário para os aposentados e pensionistas, e uma associação criminosa e que deu um verdadeiro golpe na população desde 2019, retirando indevidamente dinheiro dos aposentados, pensionistas, que na grande maioria das vezes são pessoas em extrema condição de vulnerabilidade, literalmente dependem desse dinheiro para comprar seus remédios e para subsistir de forma digna. O Supremo Tribunal Federal homologou realmente um acordo entre a AGU, que representa o INSS, a Defensoria Pública da União e a OAB Federal, onde se estabeleceu algumas regras para que haja o pagamento administrativamente. Como é que está sendo feito esse procedimento? Bom, em primeiro lugar, o cidadão tem que ir no site Meu INSS, com sua senha Gov, impugnar os descontos. As pessoas que autorizaram o desconto, as pessoas que de fato se associaram, não tem nada a questionar. Aqueles que não autorizaram e que foram prejudicados devem contestar no sistema Meu INSS, e a empresa ou associação ou grupo criminoso que efetuou o desconto indevido vai ter 15 dias ou para comprovar que de fato foi legítimo o desconto ou para efetuar o pagamento. Caso não faça o pagamento em 15 dias, o INSS irá arcar, mas com algumas limitações. Primeiro, vai ser pago apenas descontos de março de 2020 a março de 2025. Não haverá direito à repetição do indébito, com base no Código de Defesa do Consumidor, que seria aplicado subsidiariamente. O que é que isso quer dizer? Não vai haver o pagamento do prejuízo material em dobro. Também não haverá direito ao pagamento de dano moral, que existe e é nítido. Afinal de contas, a pessoa ficou sem um dinheiro para completar o pagamento da comida, do remédio, da higiene, e isso gera um dano moral indenizável. Porém, no acordo que foi homologado pelo Supremo, o cidadão teria que abrir mão disso.
E os honorários advocatícios dos profissionais que já deram entrada, que já e muitas vezes tiveram decisões favoráveis, ficaria limitado a 5%. Quais os impactos disso? Bom, em primeiro lugar, a pessoa não é obrigada a aderir a esse acordo. Pode sim entrar com processo judicial e questionar o que acredita ser de direito. Mas a gente sabe que na prática, se o Supremo já homologou esse acordo, é porque ele está fazendo uma análise político-social. O que é que isso quer dizer? O impacto financeiro de uma indenização por dano moral e de uma repetição de indébito com danos materiais e honorários advocatícios de sucumbência passaria do valor de 1 trilhão. E esse impacto necessariamente seria suportado pelo governo, pelo INSS. Afinal de contas, as empresas fraudadoras não teriam lastro para arcar com esses custos. Agora, isso significa que o aposentado, o beneficiário da Previdência, foi lesado mais uma vez com essa decisão? Infelizmente, sim. Ao que tudo indica, vai ser um prejuízo. Principalmente porque o Supremo Tribunal Federal sobrestou os processos que ainda não foram julgados e sobrestou a execução daqueles que já foram julgados. O que é que isso quer dizer? Os processos estão paralisados enquanto se decide um caso paradigma lá no Supremo. Como ele já deu indícios de que o entendimento é pró-governo, pró-INSS, a potencialidade do cidadão ficar prejudicado é muito grande. Agora, esse rombo foi descoberto em abril, mais ou menos. Quer dizer, nós temos 3 meses que o fato aconteceu. Nesse período, o governo cobrou do aposentado e dizer que ele que não fez o pedido de doar o dinheiro ou ceder o dinheiro para as instituições. O uso da prova não caberia ao próprio governo pesquisar, porque foi ele que descobriu o rombo lá e tudo está lá. O aposentado dizer que precisa receber, quando a maioria dos aposentados são pessoas com um salário mínimo, sem acesso às redes sociais, sem acesso ao computador, tanto que botaram até o correio para poder atender a essa demanda, e pouco menos de 2, 3 milhões de pessoas é que foram até os correios, numa demanda que seria 9 milhões, são 30 milhões de aposentados. E aí? Essa situação, Kleber, é muito interessante porque na área de ciências humanas, na qual o direito está inserido, não existe receita de bolo, não existe uma regra geral que se aplique, porque as pessoas têm sonhos e têm atitudes diferentes. Existem pessoas que de fato se associaram, existem pessoas que de fato autorizaram o desconto. Elas estavam buscando algum benefício, ou uma redução para atendimento médico, ou um convênio para uma utilização de clubes recreativos, ou algum benefício para transporte, ou alguma vantagem. Algumas pessoas autorizaram, a grande maioria não. Nesse contexto, o governo não tem como saber quem de fato autorizou e quem não autorizou. Daí a necessidade de haver a demonstração, a sinalização de que foi prejudicado indevidamente. Se a pessoa autorizou, não tem direito a questionar nada. Se não autorizou, tem que sinalizar. Daí a ideia do correio, daí a ideia da impugnação no sistema Meu INSS. A gente sabe que na prática acaba sendo uma utopia para a grande maioria da população, que não tem acesso à internet, não sabe movimentar o sistema Meu INSS, que é complexo. Muitas vezes os próprios profissionais, advogados que atuam em outra área, têm dificuldade, pior o cidadão comum, que não tem realmente essa vivência. Mas é o que foi imposto e é o que a gente tem para sinalizar nesse momento. E a punição desses crimes, qual seria? Ninguém foi preso, não tem nada... Aí entra numa demanda criminal. Aí vai ser analisada a culpabilidade, sem dúvida. É um crime de estelionato, né, que vai ser apurado. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal já estão fazendo investigações, mas até o momento
não houve nada de concreto, mas que existe o crime que possivelmente haverá a punibilidade, é fato, inclusive, de servidores do próprio INSS. Afinal de contas, o INSS é o gestor do benefício. Ele tem a obrigação de garantir segurança ao cidadão. Até porque o cidadão não pode fazer essa gestão. Então, o INSS tem a obrigação. Se houve algum tipo de vazamento, como infelizmente se mostra que aconteceu, o INSS também tem servidores que participaram, mas isso vai ser apurado. Tanto que o próprio ministro da Previdência foi demitido, sob a acusação de, no mínimo, ter sido omisso. Mas o vice-ministro, que era o segundo homem no cargo tal, e que sabia do problema, ficou no cargo e é o presidente hoje. Infelizmente, aí é uma questão política e é uma questão que vai ser analisado pela Justiça, pela Polícia Federal e os órgãos de justiça, né? Agora, a Previdência Social, nós somos um país que está envelhecendo rapidamente. E lá para o ano 2050, eu acho que nós vamos ter mais aposentados do que gente contribuindo para o sistema da coisa. Como é que vai funcionar o sistema em função disso, desse gap, essa diferença entre o número de pessoas contribuintes e as pessoas que estão recebendo o benefício? Inclusive, muitos até sem contribuir, até pelo BPC, né, que a pessoa precisa contribuir e tem o direito a pelo menos um salário mínimo para sobreviver. Esse é um tema do momento em direito previdenciário. O ministro Haddad e várias autoridades têm questionado isso e é uma realidade. A população está envelhecendo e existe um contingente muito significativo de pessoas que trabalham sem a devida regularização e recolhimento. Mas é importante a gente esclarecer, Kleber, um ponto. Primeiro, a Previdência não tem como fonte de arrecadação apenas a contribuição de pessoas que estão trabalhando. Existem diversas outras fontes. Então, essas fontes seriam mais do que suficientes para fazer com que a Previdência se sustente. Uma coisa que a gente observa é a chamada DRU, Desvinculação das Receitas da União, que foi implementada no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi efetivamente mantida nos demais governos. O que é que isso quer dizer? A desvinculação, na prática, autoriza o governo federal a tirar 30% de qualquer órgão do governo, exceto saúde e educação. De onde é que o governo, em regra, tira o dinheiro? Do aposentado, do pensionista. Infelizmente, são a parte mais vulnerável. Muito difícil eles irem para os grandes empresários, irem para as empresas do agronegócio, para grupos bancários. Eles vão no aposentado, no pensionista. No bom português, tira do INSS. E de onde se tira e não coloca, uma hora acaba. Daí esse medo de que a Previdência vai quebrar, daí esse receio que as pessoas têm. Infelizmente, eles retiram por intermédio da DRU e apresentam como solução reduzir o valor do benefício. O ministro Haddad, recentemente, o ministro da Fazenda, defende a questão de reduzir o valor do benefício abaixo do salário mínimo. O que, ao meu modo de ver, é um absurdo. Isso é uma outra situação. Isso, com certeza, é um prejuízo para o aposentado, mas é um prejuízo que a gente não pode dizer roubo, porque foi instituído por lei a partir de 1994. Porque antes o percentual de reajuste do benefício previdenciário era o mesmo do percentual de reajuste do salário mínimo. Então você tinha mantido um aumento real. Quando houve uma desvinculação, o valor do salário mínimo tem um percentual de reajuste maior, até que termina
abarcando o valor do benefício que o aposentado, o pensionista recebe, ao ponto de quem se aposentou, quem recebia o equivalente ao teto, a 5 salários mínimos, com o decorrer do tempo, fica recebendo um salário. Isso é uma situação que, infelizmente, é recorrente, injusta, mas que foi instituído por lei. Mas o Supremo também votou outro dia contra a revisão da vida inteira, que a pessoa fazia a revisão de aposentadoria de benefício que tinha pago no passado, e esse benefício também foi cancelado para o aposentado. Essa é uma outra pauta de direito previdenciário que é extremamente combatida, e a tese da revisão da vida toda se baseia na questão das pessoas que se aposentaram, mas continuam trabalhando. Observe que a lei permite que a pessoa continue trabalhando após se aposentar, e a lei determina que deve continuar sendo abatido o valor previdenciário do salário da pessoa. A tese da revisão da vida toda surge justamente daí. A pessoa continuou contribuindo e é injusto que essa contribuição não sirva para melhorar o benefício da aposentadoria dela. Se ingressou com esse raciocínio e se ganhou em diversas instâncias inferiores, até que o INSS, através da AGU, Advocacia Geral da União, que representa juridicamente o INSS, impugnou ao ponto de chegar no Supremo. O Supremo Tribunal Federal decidiu favoravelmente. Olha, realmente tem direito. Agora não pode ser concedido por medida judicial. Tem que ser feito por força de lei. O Congresso Nacional fez a lei. Acontece que, na época, a presidente do país era a senhora Dilma Rousseff, que vetou. O Congresso não derrubou o veto, e, infelizmente, o segurado, o aposentado, o pensionista ficou com prejuízo. Mas, em tese, foi uma injustiça. Chancelada pela lei, mas injusto. Recente, o benefício para as crianças que ficaram doentes em função de zika, chikungunya e tudo, dessas doenças viróticas. E aí um benefício de até R$8.000, que pode ser cumulativo com também o Bolsa Família. Isso. Na verdade, é um benefício decorrente da Zika vírus. É uma lei específica que foi aprovada agora, em 2025, que permite alguns benefícios específicos para quem foi vítima na gestação do vírus, do Zika vírus, e nasceu com deficiências graves e permanentes. Gera direito, ao invés de um salário mínimo, do teto do INSS, que hoje está em 5 salários mínimos e pouquinho. Dá um valor de R$ 8.133, valor de hoje. Além disso, gera direito a uma indenização para a mãe, para a genitora, no valor de até R$50.000. E alguns outros benefícios. Primeiro, no BPC Loas normal, a pessoa tem que comprovar a renda inferior a 1/4 de salário mínimo. Para pessoas específicas nessa situação do Zika vírus, a renda per capita familiar não vai influenciar. A mãe que recebe o Bolsa Maternidade, o Bolsa Família, ela vai ter estendido por mais 60 dias o valor do benefício. São algumas instituições legais que vieram para beneficiar uma classe específica e muito sofrida da população, que já nasceu com essa deficiência. E na grande maioria das vezes são pessoas que têm uma limitação grave e passam realmente por dificuldades financeiras para subsistir, para arcar com os custos de tratamento, alimentação especial e tudo mais. Agora tem também a questão dos aposentados. Os netos têm direito ao benefício da aposentadoria dos avós quando falecem? A questão da pensão por morte. Essa é uma questão muito interessante e muito recorrente no dia a dia do escritório. Veja só, o que gera direito ao benefício, primeiro é quem morreu, o instituidor, está vinculado
a Previdência, seja por estar recebendo algum benefício previdenciário ou por estar na ativa, trabalhando com a carteira assinada ou contribuindo como contribuinte individual, contribuinte facultativo, como MEI ou com alguma empresa aberta. Pessoas que recebem o BPC Loas não têm um benefício previdenciário, têm um benefício assistencial. E o benefício assistencial não gera direito à pensão por morte. Aqueles que têm direito ao benefício previdenciário podem ser instituidores do benefício. E quem tem direito, o neto tem, depende. O que gera o direito é a dependência econômica. Se o neto comprovar que era criado pelo avô ou que o avô contribuía decisivamente no sustento, passa sim a ter direito. São situações que nem precisa ser parente consanguíneo. É aquela situação do órfão que é adotado ou que é tutelado por alguém e de fato aquela renda daquela pessoa é significativa, é necessária, então tem direito. Se não houver a comprovação dessa renda decisiva na subsistência da pessoa, aí não tem direito. Mas isso tem um dado limite, até 24 anos, parece. Bom, em regra, filhos menores até 24 anos, até 21 anos, na verdade. 24 anos tinha, por entendimento jurisprudencial, que foi derrubado pelo Supremo. Existia o pensamento do STJ que, de fato, a pessoa não consegue se inserir no mercado de trabalho e garantir sua subsistência aos 21 anos, por conta de ainda estar estudando na universidade, de estar se qualificando, e se chegou à idade média de 24 anos, como se essa pessoa tivesse completado sua graduação. Mas existe lei específica, a Lei 8.213, aonde limita a 21 anos. Daí a realidade ser de pessoas até 21 anos não precisarem comprovar a dependência econômica dos pais, ou tutores, ou curadores. Aqueles que têm mais de 21 anos precisam comprovar uma deficiência física ou mental. É o caso da pessoa que desenvolveu um problema mental, o pai ou a mãe é o curador, por óbvio a pessoa não consegue trabalhar. E é lógico que é sustentada pelo pai. Se esse pai vem a falecer, ou essa mãe vem a falecer, a pessoa ficaria marginalizada, sem recurso de sobreviver dignamente. Daí o direito à pensão. Mas são situações que precisam ser comprovadas casuisticamente. Os menores de 21 anos automaticamente já têm a dependência econômica comprovada, pressuposta pela lei. Os acima de 21 anos têm direito desde que consigam fazer essa comprovação. A Delegacia da Mulher em Itabuna está implantando uma unidade paralela, já opera nesse sentido, para evitar abusos contra idosos. Quer dizer, a pessoa pega a pensão do idoso e vai usar, eu pego o cartão do idoso do INSS e uso para receber e dá uma migalha. Abusos. Esses abusos chegam na sua advocacia, no seu trabalho? Infelizmente, Kleber, é algo recorrente. Quem trabalha com direito previdenciário na área de direito social se depara com isso. Mas isso surge, primeiro, pela pessoa procurar pessoas que não têm a qualificação técnica, que não têm a qualificação moral, um preparo para procurar os seus direitos, para a defesa dos seus direitos. A gente tem notícia de que tem motoristas, tem pessoas assim que não estudaram, que não se prepararam, trabalhando com o direito previdenciário. E essas pessoas não são fiscalizadas por ninguém, elas não têm compromisso com ninguém. Se por acaso o benefício é negado, não deu certo. Se o benefício é concedido, e muitas das vezes eles tomam o cartão do benefício, ficam recebendo por um período indeterminado e dão um percentual pequeno para a pessoa que de fato teria direito, que de fato teve o benefício concedido. Existem também situações onde algum familiar
se apodera desse cartão, desse benefício e gera essa distorção. São situações em que, de fato, a polícia deve tomar uma providência e a gente sempre orienta. Procure a polícia, faça um boletim de ocorrência. Com esse boletim de ocorrência, procure o INSS, informe que o cartão foi extraviado ou não se encontra no seu poder, peça uma segunda via e tome as medidas protetivas para evitar que essa pessoa que estava se utilizando indevidamente do seu cartão, do seu benefício, não possa repetir o feito, não possa se apoderar novamente. Mas, infelizmente, é algo que acontece muito. E qual é o futuro do direito previdenciário? A justiça é morosa na sua área? Olha, a justiça, em geral, ela é morosa. Na área previdenciária, nem tanto. A gente imagina que um processo civil, um processo normal, pode demorar 20 anos. Eu tenho demandas com mais de 15 anos. E as pessoas realmente consideram que é demorado. E é, de fato. Mas na Previdência, a gente vê que esse prazo ele é reduzido. Você tem demandas que se resolvem administrativamente, às vezes em uma semana. Existem outras que levam 5 anos, mas em relação a outras áreas do direito é relativamente rápido, por um simples motivo. Demandas previdenciárias tratam de pessoas que estão passando por dificuldade, ou que eram o provedor da família e está incapacitado por doença ou por idade, e essa família vai passar necessidade se ele não tiver o benefício. Da mesma forma, a pessoa que teve o benefício negado e a família precisa arcar com esse custo de subsistência dessa pessoa. Então, de um modo geral, são demandas que precisam ter uma certa celeridade para não acontecer da pessoa vir a óbito enquanto o processo está tramitando. E os herdeiros recebem o benefício da demanda? Depende. Ou o processo é extinto? Depende. Se a pessoa que faleceu tiver herdeiros na condição sucessória legal, esses herdeiros recebem. É o caso da pessoa que tem uma viúva, que tem uma companheira em união estável, ou que tem filhos menores de 21 anos. Ou deficientes que comprovem, acima de 21 anos, que comprovem essa dependência econômica. Essas pessoas recebem, sim, por intermédio da pensão por morte, ou qualquer outro que não teria direito à pensão por morte, tem direito a receber, mediante alvará judicial, o percentual do período em que deveria ter sido concedido, mas aí seria um valor relativo a alguns dias que não se torna um valor significativo. Na grande maioria das vezes, esse dinheiro fica para a União. Mas quando tem direito à pensão, essas pessoas recebem junto e aí tem direito sim. Quais as demandas mais comuns assim na área previdenciária? As demandas mais comuns são as demandas por incapacidade, principalmente incapacidade ortopédica e psiquiátrica, e demandas de aposentadoria por idade urbana, mas principalmente eu sou especialista em benefícios rurais, então muita aposentadoria por idade de pescador artesanal, de trabalhador rural, e são em tese as mais recorrentes. Agora, essas aposentadorias, tem dificuldade? Demora quanto tempo para se conseguir uma aposentadoria? A legislação previdenciária é muito complexa, mas é complexa de verdade. Inclusive, é mudada com muita regularidade. Às vezes a gente tem regras que mudam por semana. Então, assim, é uma área do direito muito específica e é bem complexa. As pessoas, às vezes de outra área, que pegam alguma demanda, têm dificuldade, porque precisa fazer uma atualização muito severa e realmente para se adaptar ao dia a dia, à rotina. Se fosse fácil, não precisava do advogado, não é verdade? Agora, nosso tempo é escasso, nós estamos quase terminando nosso programa. Eu gostaria de saber quais seriam suas sugestões para simplificar esses processos e evitar essas demandas para o idoso, para o aposentado, para a pessoa mais carente
Primeira dica, Kleber, procure um advogado especialista em direito previdenciário. Esse advogado, ele vai fazer um papel consultivo para orientar a pessoa a resolver o problema dela administrativamente junto ao INSS. Esse já é um passo muito grande para que a pessoa receba o benefício, se tiver direito, de uma forma mais célere. Se for necessário buscar a justiça, esse mesmo advogado que a pessoa constituiu vai tomar as medidas necessárias para peticionar, para orientar a aquisitação de perícia médica e, principalmente, outra dica que talvez seja mais importante, guarde sua documentação comprobatória. É muito comum as pessoas chegarem no escritório, doutor, eu estou doente, eu trabalhei, cadê sua carteira de trabalho? Cadê seus contra-cheques? Cadê sua comprovação de férias? Cadê para os pescadores e rurais? Cadê a comprovação de venda de cacau? Compra de insumos para trabalhar no seu mistério? Bota, rede, tarrafa, facão, adubo. Não guardam nada. E na hora de comprovar, existe uma dificuldade muito grande. Daí, primeira dica. Guarde a comprovação do exercício da sua atividade ao longo de sua vida. Segunda, procure um advogado especialista. São, assim, questões fundamentais que vão gerar uma celeridade muito grande na sua demanda. É garantia de que você vai obter êxito? Não. Não existe garantia de êxito. Mas existe uma garantia de percentual muito grande de que você consiga demonstrar o seu direito. Paulo, muito obrigado pela sua atenção, pelo convite. Eu acho que a gente vai voltar de novo, porque não vai faltar. Bem, como é um fim de semana, uma recomendação de um livro é McLuhan por McLuhan. É uma série de 19 entrevistas com o teórico da comunicação e que foi o profeta da globalização. Ele também foi o homem que previu a internet, as redes sociais e antecipou o futuro que nós vivemos agora com todas as suas contradições. Já uma série de televisão, para quem quiser assistir algo interessante, é Dignidade. É uma série passada no Chile, nos anos de Pinochet, e que é um projeto de o promotor Léo Ramírez investiga a colônia Dignidade, fundada por um ex-cabo nazista, e que montou um hospital, montou um centro de atendimento, e envolveu famílias chilenas e alemãs. Inclusive, a unidade funcionava não só para atos de pedofilia, que era o crime mais comum do grupo, como também como um centro de tortura para o exército chileno durante o período da repressão. Bom final de semana para todos. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas.
Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Ok, Kleber volta na próxima semana com o assunto é isso aí, Kleber, grande jornalista, Kleber Torres. Olha, gente, aquela questão do Banco Central, né, que falávamos ontem aqui no programa, vamos repercutir um pouco mais. Até ontem o Banco Central disse que não tinha uma linha de investigação, que não sabia por onde começar, que não tinha como identificar o ladrão de quase R$1 bilhão do Banco Central, que garante ali as transações de PIX dos pequenos bancos, das fintechs. Hoje a Polícia de São Paulo foi rápida, agiu rápido e já prendeu um hacker, né? Ele foi, o Nazaré, o sobrenome dele é Nazaré, é o João Nazaré, né? Ele foi preso em São Paulo hoje cedo, não esboçou nenhuma reação, já confessou o crime. Ele disse que... Porque quando você faz um Pix no seu celular, você vê na mesma hora o dinheiro aparecer na conta para quem você mandou. Mas não é simples assim, né? Não é só do seu celular para o celular do outro indivíduo. Esse comando que você dá do Pix, ele vai para a sua agência bancária, que por sua vez informa a outra agência bancária para onde vai o dinheiro. Imediatamente o pessoal de TI faz o processamento de onde está esse dinheiro e para onde esse dinheiro vai, né? E há aquela troca de compensação, porque o dinheiro tem que sair fisicamente depois e ir para a agência do banco. Então, é muito trabalho, não é simples como parece, né? Então, essas empresas, elas prestam serviço para as fintechs e elas possuem a senha do Banco Central para fazer essa movimentação. E foi aí que entrou esse indivíduo. Ele confessou hoje pela manhã, cedinho, a Polícia de São Paulo, o pessoal do DEIC, e ele foi procurado por um indivíduo, né, que sabia a importância que ele tinha nesse processo. Aí é que a polícia vai entrar, né, depois, porque esse que foi preso é o peixinho pequeno. O que é que ele fez? Ele apenas criou o login e deu a senha para esse indivíduo roubar. Mas esse indivíduo não roubou sozinho. R$1 bilhão é muito dinheiro. Então, esse indivíduo que teve acesso à senha, que por sua vez é outro hacker, ele estava a serviço de uma quadrilha. Tirou o dinheiro do Banco Central, né, das fintechs, e imediatamente repassou para várias empresas. Então, para onde foi esse dinheiro, a polícia tem que seguir o rastro desse dinheiro e descobrir quais foram as empresas que usaram as contas, sejam laranja ou sejam elas de ladrões, né, para que sejam punidas. Então, pelo menos já pegaram o principal, aquele que criou o acesso para o roubo. E sabe por quanto ele fez isso, gente? Ele foi corrompido por apenas R$5.000. É brincadeira? Então, a empresa, né, que é a CIN, é a empresa que esse indivíduo trabalhava, claro que ele agora já foi demitido por justa causa e está preso. Na hora da contratação, pede ali folha corrida do indivíduo, tudo, né? Porque é uma função muito importante ali dentro, mas não vai medir o caráter. Como é que a empresa podia aferir, na hora da contratação, que aquele indivíduo, por apenas R$5.000, ia se deixar corromper num cargo tão importante e passar a senha para um bandido, né? Então tá aí, R$5.000 foi o preço para o cara perder o emprego e acabar praticamente com a vida, porque ele vai ficar agora aí amargando no mínimo uns 10 anos de cadeia. Vamos botar aí que ele é réu primário, né? Se ele tiver dinheiro para pagar um advogado, talvez ele saia aí com
3, 4 anos, né? Mas estragou a vida dele, o currículo dele está manchado pro resto da vida. É um presidiário, né? Corrupto. E realmente estragou a vida dele por R$5.000. E através desses R$5.000, a quadrilha teve acesso a quase R$1 bilhão. É muito dinheiro, né? Agora, isso, gente, não afeta em nada os correntistas desses bancos, porque o responsável por esse serviço é o Banco Central. A CIN, que é uma empresa onde esse indivíduo trabalhava, ela presta serviço autorizada pelo Banco Central. Então, o Banco Central garante ali, né, que nada vai acontecer. E se acontecer, o Banco Central tem que dar jeito. E é o que está acontecendo, né? Agora vamos para as investigações e o dinheiro vai ser reposto pelo Banco Central para esse cofre, né, para garantir ali as transações de Pix entre aqueles pequenos bancos, que são muitos hoje no Brasil, viu, gente? Tem banco aí em todo lugar. Então, pelo menos, né, saímos daquele estaca zero de ontem que realmente assustou todo mundo. Como assim o cara rouba R$1 bilhão e a polícia está dizendo que não sabe quem foi? Né? Então agora já existe pelo menos o fio da meada, é só a polícia seguir o rastro, né? E vai descobrir as contas que estão depositados esse dinheiro. Porque eu disse aqui ontem, não pode sumir assim R$1 bilhão, né? Evaporar. Até porque tudo hoje é virtual. O principal, que é o dinheiro, ele só vai transferido para aquele banco quando há um comando virtual. Então, para fazer o comando virtual, você deixa um rastro. Você pode ser bandido, você pode ser hacker, você pode ser o que for. Não tem como você dar um comando para transferir ali R$1 bilhão e não deixar um rastro para onde esse dinheiro foi. Porque vai o comando, mas o dinheiro em espécie, para cair lá na conta do bandido, ele só vai depois que sabe quem fez aquela transferência e como foi feita. Então, não tem como as autoridades dizerem, não tem como identificar. Claro que tem. Bom, isso aí já é um alento para a gente, né? Perdão, viu, gente? Essas viroses que estão aí no ar, devido a essas frentes frias, né, que estão passando por aqui, estão deixando essa virose aí, tá todo mundo com essa virose, viu? É bom se cuidar, tomar bastante água. E olha que eu tomei vacina, viu, para gripe, mas não resolveu nada. Então tenha muito cuidado, né? E se cuide, tome bastante líquido aí para evitar as viroses, hein? Olha, eu quero mandar um abraço aqui para Adriano, pessoal da FX, né, que está nos assistindo aí no edifício Benjamin Andrade, Marquinhos, toda a turma aí, um abraço. Um abraço também para o Antônio Matos, em Salvador. Antônio Matos está lá assistindo a gente. Obrigado, Antônio Matos, pelo carinho. Obrigado pela audiência, viu? Forte abraço para você. E também mandar um abraço aqui para o Gustavo Magalhães, né, que está lá em Vitória da Conquista também assistindo a gente. Um abraço, Gustavo. Podia ter participado hoje aí com a gente, hein? Olha, pessoal, hoje é sexta-feira e vamos falar um pouquinho de futebol agora, né? Hoje tem aí a expectativa dos 2 últimos brasileiros que estão no Campeonato Mundial de Clubes, né? Está acontecendo lá nos Estados Unidos. O Palmeiras vai jogar à noite, enquanto o Fluminense vai jogar à tarde, tá? O Fluminense vai enfrentar o Al Hilal às, se não me engano, 15h40, né? E o Palmeiras joga às 21h40. Lá nos Estados Unidos seria 20h40, né? 1 hora a menos no fuso horário. E aqui no Brasil, 21h40 para 22 horas. Então, a gente vai torcer hoje para os brasileiros, tanto para o Palmeiras quanto para o Fluminense. Né? Quem sabe um deles, né, fique aí para a final do Campeonato Mundial. Porque se os dois passarem hoje, eles vão se enfrentar na semifinal. Então, se eles dois passarem hoje, pelo menos um brasileiro vai estar garantido na final. Então a gente vai torcer aí para os dois passarem, para a gente garantir um brasileiro na final de clubes mundial. Perdão. Olha, estamos chegando ao final do programa. Eu vou falar aqui também, gente, sobre aquele caso. Mas está difícil aqui a garganta, viu? Vou falar aqui agora, rapidamente, né? Sobre o caso aqui que ocorreu. Acho que eu vou ter que tomar uma água aí, viu?
Vamos ver essa vinheta aí da TVI comemorando os 20 anos aí, a turma da TVI. Veja aí. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Aí, programa ao vivo é assim mesmo. A gente está aqui gripado, né? Programa ao vivo, então estamos enfrentando aí essa virose aí ao vivo para você. Aí mostramos aí a vinheta dos 20 anos da TVI, a gente vai comemorar aí até o final do ano com muita atividade. Vamos ter atividade cultural, atividade esportiva, atividade de show, né? E lançamento de grandes programas aqui na TVI até o final do ano. O ano 20 da TVI vai ser todo comemorado. Já começamos, né, comemorar lá atrás, já fizemos um programa especial desde o dia 17 de janeiro e vamos seguir assim até o próximo dia 17 de janeiro, que vai ser em 2026. O ano 20 da TVI, vamos lançar aí vários conteúdos que estão sendo produzidos aí por toda a Bahia, hein? Minisséries, documentários, filmes, tá tudo sendo produzido aí, são mais de 10 conteúdos que vão entrar aqui em nossa programação. Inédito, viu? Olha, gente, a última pesquisa realizada aí pela Paraná Pesquisa para a Presidência da República, né, revela que 71% dos brasileiros veem alta nos preços após a volta de Lula ao poder. Ou seja, a carestia do supermercado caiu nas costas do Lula. E não poderia ser diferente. Eu venho dizendo aqui desde o início do mandato do Lula, quando ele começou a taxar, aumentar impostos. O produtor, o fabricante, né, o que embala o produto, o supermercado, ninguém vai pagar esse imposto. Quem vai pagar é o consumidor final. É simples assim. Um pacote de café, se custar R$10, ele vai receber essa carga tributária no supermercado, que por sua vez vai repassar para o consumidor. Só estou dando isso como exemplo, mas é assim em todos os produtos e serviços. Então, o Brasil taxou muito. Aqueles produtinhos da China, que são vendidos nas boutiques, nas lojas, foram taxados. As blusinhas que dizem que não iam ser taxadas, foram taxadas. Se você comprar um produto na China, você está pagando 100% de imposto. 100%. Quem paga isso? É o lojista? Claro que não. Ninguém é louco, né? A pessoa precisa ganhar dinheiro. Então, quem paga é o consumidor. E, acertadamente, o consumidor reconhece que a culpa disso é do Lula. E como eu comentei aqui no início do programa, se tivesse corrigido essas isenções de impostos que os deputados estão falando aí, né, desde ontem, e o Haddad agora quer corrigir, se já tivesse corrigido lá atrás, não precisava aumentar imposto. Porque o Brasil deixaria de ceder aí para grandes empresas, né, que estão recebendo os benefícios, cerca de R$1 trilhão. Isso deixando ainda uma parte de subsídio. Tiraria só 60%. Essa é a conta que foi feita aí pelo planejamento do Ministério da Fazenda. E o Ministério da Fazenda desconhecia até esse valor que poderia ser recuperado para o governo. É um dinheiro que o governo dá como incentivo fiscal a grandes empresas, grandes corporações, né? E se tirar 60%, cobre todo o rombo que está aí no governo, sem precisar fazer grande marabalismo, né? Como vai ter que fazer agora, porque se não fizer agora, arrumar a casa agora, diminuir despesa, cortar gasto, a gente entra o ano que vem com um rombo fiscal gigantesco. Então, o Brasil precisa realmente arrumar a casa aí, tá? E aí, 71%, né, dos brasileiros admitem
reconhecer que o Lula é o grande culpado da alta dos preços no supermercado, né? Tudo. Agora, tem coisa boa acontecendo também, né? A gente precisa falar aqui. Combustível caiu no mundo inteiro e, por consequência, caiu no Brasil também. Não na mesma proporção, porque o barril de petróleo caiu muito mais proporcionalmente ao que o desconto que os postos estão dando aqui para o consumidor. Então, Itabuna, por exemplo, Ilhéus, a gasolina está custando R$ 5,89. Saiu de R$ 6,50 para R$ 5,89. Então foi um bom desconto, né? A gente tem que registrar aqui que, felizmente, houve uma melhora aí no preço do combustível para você que usa combustível no seu carro, tá? Outra coisa boa que está acontecendo é o dólar, que também está desvalorizado no mundo inteiro e no Brasil não poderia ser diferente, graças a Deus, né? Caiu aí o dólar, saiu da patamar de R$ 6,00 para menos de R$ 5,40. Então isso é muito bom. E isso favorece aí a outras coisas. Por exemplo, nós dependemos muito do trigo. Importamos muito trigo a preço de dólar. Se o dólar baixa, aí há esse conforto para os produtos produzidos com trigo. Inclusive o pãozinho nosso de cada dia ali, que é feito de trigo, né? Então a baixa do dólar tem ajudado muito nesses produtos importados pelo Brasil. Eu acredito que agora, né, depois do inverno aí, vamos ver como é que fica a safra, a produção agrícola. Existe uma tendência, né, da gente entrar o segundo semestre com alguns produtos da cesta básica tendo uma queda também significativa, né? Porque nós não estamos vivendo aí nenhum processo de El Niño esse ano, né? Então o tempo está seguindo o seu roteiro normal. E o produtor rural, o produtor agrícola, ele esse ano não vai ter assim uma queixa, olha, eu não produzi, minha safra foi ruim porque não choveu, ou porque choveu demais. Não, está tudo dentro da normalidade. Esse ano, graças a Deus, não temos o efeito El Niño. Então eu acredito que o segundo semestre vai ser bem favorável para as hortaliças, para batata, cenoura, né, beterraba, esses legumes aí vão estar com preços melhores, eu acredito, né? A batata já até deu uma baixada aí, né? Tá na casa aí dos R$ 3,50 o quilo, a batata inglesa, né? E nós temos aí outros produtos, a cenoura também houve uma queda, o tomate aqui ainda está muito caro, né? O tomate está muito caro, mas os outros legumes já estão tendo uma significativa baixa. Então, as coisas tendem a melhorar aí para o segundo semestre. Essa é a perspectiva, né? Bom, estamos chegando ao finalzinho do programa aqui. Eu quero lembrar, a partir de segunda-feira a gente vai ter um quadro novo aqui no programa, que é o Alerta Cidade, vai estar aqui dentro do TVI News, tá certo? A partir de segunda-feira. E você, à tarde, tem o Joab Paiva com a segunda edição do TVI News, tá bom? A Pérola, né, se ausentou essa semana, mas na segunda-feira ela já vai estar de volta aqui no horário, ao vivo com você, se Deus quiser, né, Pérola? A partir das 10 da manhã, tá bom? Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até segunda, se Deus quiser.